Mas, puxando um pouco mais pro seu lado, Marcelo, eu queria ouvir de você quais são as próximas narrativas para esse ano, né, para 2025, porque a gente teve no passado um boom de NFTs, DeFi, projetos de DAO, parece que o mercado cripto ele segue muito narrativas, assim, muitos temas específicos para acompanhar ao longo do ano. É lógico, a gente tem o tema que é o de investimento, né? Onde investir é sempre Bitcoin e outras criptomoedas, né? Então, se você fosse recomendar um tema ou uma narrativa para o ano de 2025, qual que seria ela? Tá. Assim, antes de falar da narrativa, acho que obviamente começaria pelo Bitcoin, porque, cara, primeiro, nesse ano que vai ser um baita ano de bull market, onde a gente vai ver a entrada de muita gente nova no mercado, provavelmente elas vão começar investindo com Bitcoin, que é o ativo que é a principal porta de entrada para o mercado de cripto. Agora a gente tem o ETF de Bitcoin à vista, que traz muita facilidade para o investidor. Nesse ano também, provavelmente a gente vai ter a reserva dos Estados Unidos, né, a reserva estratégica dos Estados Unidos de Bitcoin finalmente acontecendo. Óbvio que a gente vai falar disso um pouco mais para frente, mas isso tende a impactar o preço do ativo. Eu acho também, inclusive, que esse ano a gente vai ter uma captação dos ETFs de Bitcoin à vista maior do que do ano passado, né, porque quando você olha o histórico, né, de lançamentos de ETFs, o primeiro ano sempre é o pior ano para captação. E quando você olha para o ano passado, foi um maior case de sucesso da história. Então, assim, primeiro ativo seria o Bitcoin. Né? Acho que Ethereum e Solana também, essa tríade não tem como não falar. Eu já vou chegar no setor que eu quero comentar. Mas não tem como não comentar sobre essa tríade, porque, bom, agora com o governo Trump assumindo de fato, né, os Estados Unidos, a gente pode ver muito desenvolvimento nessa parte regulatória. Então, por exemplo, o Ethereum, né, os ETFs de Ether não podem fazer stake nos Estados Unidos. Agora, com o governo Trump, provavelmente isso pode se desenrolar e, se isso for aprovado, a gente pode ver um novo cenário para o Ether, que é um ativo que pode se beneficiar. E, bom, Staking, só para a gente manter todo mundo na mesma página, é aquele investimento que se faz como se fosse uma renda fixa em criptomoeda. Exato, né? Exato. Você basicamente utiliza suas criptos para validar transações e recebe um rendimento em volta, em troca disso. Legal. Então, a partir do momento que os ETFs eles começam a poder realizar essa operação de staking, eles começam a ter rendimentos fixos, entendeu? E assim, não só essa parte de staking quando a gente olha para Ether, mas também quando a gente olha, BlackRock no passado lançou um fundo tokenizado na rede da Ethereum. Então, a gente vê que o institucional já está de olho nesse ativo, já está de olho nessa infraestrutura, o institucional está de olho nessa rede, então acho que quando a gente olha como um todo, não tem como não ficar otimista também. E acho que assim, completando essa tríade, não tem como não falar de Solana, né, que foi a grande blockchain do ano passado. A gente viu que o ecossistema de Solana do ano passado aumentou o número de transação, o número de validador, o número de usuário, foi a blockchain que mais cresceu no ano passado. A quantidade de projeto que se desenvolveu, que foi construído dentro dessa blockchain, foi absurda. E nesse ano a gente provavelmente vai ter uma aprovação do ETF de Solana. Então assim, acho que primeiro ponto, né, onde investir em 2025? Se eu olhasse para o mercado de cripto, não dá para ficar fora dessa tríade, né? Bitcoin, Ethereum e Solana. Eu sei que é muito clichê, mas eu acho que, cara, são três ativos que já estão muito mais consolidados no mercado quando você olha em comparação com o resto, e o institucional está muito de olho nisso. A gente tem produtos que já tem produtos que o institucional já está trabalhando com esses ativos, e tem produtos que vão ser lançados, como por exemplo o ETF de Solana, que eu acho que vai ter aprovação esse ano. Mas assim, olhando para fora dessa tríade, se a gente fosse olhar para um setor, eu acho que, cara, o setor de inteligência artificial seria um setor que eu estou bastante otimista com esse ano. Quando você olha para o ano passado, né, o setor de inteligência artificial, ele só não outperformou o setor de meme coins, mas foi o segundo melhor setor do mercado de cripto ao longo do ano passado. E assim, a gente tem visto que a inteligência artificial ela tem evoluído muito, não só dentro do mercado de cripto, mas principalmente para as camadas fora de cripto. Então assim, é um setor que eu fico bastante de olho, até porque protocolos que estão ligados com inteligência artificial, eles tendem a beneficiar, por exemplo, sei lá, o setor de games. O setor de games, para ter um desenvolvimento, né, por que eu falo isso? A inteligência artificial ela vai ajudar a melhorar a eficiência, né, e a infraestrutura, a tecnologia de blockchain, de projetos e de setores. Então, assim, projetos que estão ligados à inteligência artificial, eles podem ajudar, por exemplo, o setor de games. Eles vão utilizar inteligência artificial para melhorar a eficiência do setor de games. Setor de DeFi é a mesma coisa. Então, se eu fosse olhar para um setor, né, tirando essa tríade, acho que o setor que mais me anima para esse ano são projetos, né, no setor de inteligência artificial. Não sei se você concorda também. Você concorda, Tota? Acho que primeiro que eu acho que falar de Bitcoin, mais especificamente, não é clichê. Porque acho que principalmente quando você vai falar para o grande público, algumas coisas algumas reações são bem recorrentes e comuns, do tipo, já subiu demais, já perdi. Isso é verdade. E a outra é querer uma diversificação. Tá bom, vou comprar o Bitcoin, mas eu quero uma carteira diversificada e com uma cabeça de diversificação, que nem o pessoal faz com fundo de ações, ou com ações, ou com fundos imobiliários.
que vai dividir mais ou menos de forma igual ali um portfólio entre vários ativos. Em cripto isso é um pouco diferente. O mais comum é você ter uma parcela muito significativa em Bitcoin, e daí, a partir daí, se você for começar a diversificar, você começar a fazer uma coisa mais parecida, ainda bastante em Ether, Solana, talvez, e depois uma coisa mais parecida com uma diversificação em equities, né, ou fundos imobiliários. Então, nunca é demais falar novamente sobre Bitcoin, sabe? Que não tá tarde, ainda está no começo, né? E que tem que ter uma parcela muito grande, muito significativa da carteira de um investidor em cripto, em Bitcoin. Ele é o começo de tudo ali, e onde, se você perguntar para investidores em cripto que já estão na indústria há mais tempo, é evidente, quase, não todos, mas a maioria esmagadora vai ter a parcela mais significativa da carteira deles em Bitcoin. Mas enfim, indo para outros temas, né? Eu concordo com o tema AI, mas eu queria destacar o tema tokenização. Né, que a infraestrutura de tokenização de ativos reais é algo que tem ganho muita atração e é alguma coisa que já há alguns poucos anos, né, lá fora tem se falado bastante dessa infraestrutura do RWA Tokenization, né, a tokenização de ativos reais. É algo que a gente no MB já faz desde 2019, mas que vem com muita força lá de fora, começando com tokenização de treasuries, né, indo para outras classes de ativos, tokenização de fundos, tem a questão da BlackRock fazendo uma tokenização também, utilizando a rede Ethereum. Então acho que protocolos que oferecem soluções de infraestrutura para facilitar a tokenização de ativos reais no mundo on-chain ou nessa ponte do off-chain, do que está fora da blockchain, para a tokenização de fato de ativos reais, utilizando a infraestrutura de cripto e blockchain, acho que é algo que vem ganhando muita força. Né? É uma ponte mais palatável até para o institucional quando ele olha para cripto. Né, que fala, putz, tudo bem, entendi, isso é uma representação de um ativo real que eu, conheço, topo esse risco e entendo os benefícios que a tokenização traz, né, como o fracionamento, como a negociação 24/7, e enfim, com o price discovery, a publicidade de preço, né, você conhecer um pouco mais da distribuição desse ativo, como que ela está, a governança por design que a blockchain oferece para a tokenização, né, são todos atributos que o institucional, quando olha, fala, cara, gosto. Entendo o ativo, o underlying, né, o ativo subjacente, e gosto dessa camada que está adicionando valor para o ativo subjacente também. Então, acho que é uma segunda temática aí dentro de cripto que eu estou muito animado, né, e a gente vê esse mercado assim, está muito no comecinho ainda e está crescendo de uma forma muito importante, muito significativa lá fora e aqui no Brasil também, até com a CVM muito atenta e de uma forma positiva para a tokenização aqui no Brasil.